Acompanhe aos sábados a partir das 19 horas pelas páginas da Rede Notícia os cultos realizados na Igreja Luterana de Nova Venécia. Oferecimento JK Informática, Flor de Seda, Brajan, Fazenda Lubiana, de Ferrari Boutique. Na cruz por nós pregado, de pecados carregado, unigênito de Deus. Vinde, ó almas contristadas, vede as culpas tão pesadas que Jesus na cruz levou. Trouxe aos homens a verdade, paz, perdão e liberdade. A Satã por nós venceu. Cristo, tu nos resgataste, com teu sangue nos compraste, somos teus, ó bom Senhor. Muito boa noite. A gente está começando o nosso culto aí, nesse tempo estranho, nesse tempo diferente. Muitas pessoas estão de novo preocupadas com o coronavírus. Como aconteceu um ano atrás, a gente teve um ano aí de notícias muito ruins. Cada vida que se perde é uma lástima, a gente sempre tem dito isso. Cada vida que a gente deixa de conviver tem sido uma tragédia, especialmente para os familiares. Infelizmente, a gente não está com perspectiva de que a coisa se resolva tão logo. Aqui, durante a semana, no Espírito Santo, para você que talvez esteja nos vendo, participando conosco aí de outro lugar do país e até do mundo, como a gente já teve em outras transmissões, talvez você esteja vivendo uma situação diferente, mas aqui no Espírito Santo, nesta semana houve mudanças de decretos e de fases, e toda hora a gente tinha uma novidade. E até o nosso culto seria amanhã, que é o domingo de Ramos, por isso a gente tem enfeitados aqui com motivos de Ramos, que amanhã é o domingo da Paixão, domingo de Ramos. E a gente teria esse culto presencial, com todos os cuidados, com as restrições para a quantidade de pessoas, mas não deu tempo para se organizar, porque até um período dessa semana estavam proibidas as celebrações religiosas. Aí num decreto que foi mudado ontem, foi permitido de novo. O governo do Estado do Espírito Santo deixa que as igrejas, então, façam as suas celebrações e cuidem do seu povo. Nós estamos fazendo as nossas celebrações desde abril do ano passado, com estas restrições, com todos os cuidados de higiene, e não existe nenhum caso de Covid que possa ser atribuído aos nossos cultos, por exemplo. Eu conversei com outros pastores de outras igrejas e a situação é a mesma. As pessoas estão se cuidando e aprendendo a se cuidar, e a liderança da igreja tem ajudado muito nisso. Então, nós temos uma boa convicção de que não é nas igrejas que as pessoas estão pegando essa nova doença. Mas estamos num momento muito crítico. E até por causa desse momento muito crítico, a gente decidiu fazer o culto só transmitido hoje. Não tem congregação no nosso culto aqui hoje. Está o profissional da Rede Notícia, que faz a transmissão, e o nosso profissional do som também, para ajudar nessa transmissão. Mas fora isso, não tem mais ninguém aqui. A nossa congregação hoje são estes dois, eu como pastor e vocês aí do outro lado. Mas nós estamos reunidos na mesma fé, no mesmo Cristo. No culto de hoje, que é o culto de Domingo de Ramos, a gente tem previsto como leitura do Evangelho
2 capítulos inteiros do livro de Marcos. A gente não vai ler os 2, mas boa parte deles a gente vai ler. Então isso vai fazer o nosso culto ter uma dinâmica um pouco diferente também. Nós vamos ter intercalados vários textos bíblicos, que você pode acompanhar na sua Bíblia, se você quiser. Tem boas Bíblias digitais. Se você não conhecer nenhuma, pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, que eu indico, a que eu uso. E boas Bíblias em português, boas Bíblias em outras línguas, você pode escolher até no idioma que você quer. Então eu saúdo todos vocês daqui de Nova Venécia, ou de qualquer lugar onde você esteja participando conosco desse culto ao nosso Deus, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Também peço que você convide outras pessoas para meditar conosco, para refletir na palavra de Deus. Nos comentários que vocês vão fazendo aí neste vídeo, que sempre tem muitos comentários muito oportunos, muito bons, muito favoráveis a nós, e por isso eu agradeço também por todos os comentários. Você pode pedir a sua oração. Eu não sei se vai dar tempo da gente orar por você aqui no culto de hoje, mas todos aqueles que eu consegui anotar, a gente vai fazer no momento da oração. O que a gente não conseguir, eu vou orar por você depois, tentar entrar em contato com você e dizer, olha, eu orei por você. E se de alguma forma eu não entrei em contato, apesar de você ter pedido oração, entre em contato comigo, porque nós somos seres humanos, falhos, a gente erra também mesmo não querendo. Então, o nosso primeiro texto, a nossa primeira parte do texto bíblico hoje é Marcos, no capítulo 14, versículo 1 a 9. Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam, vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Como uma observação, os poderosos sempre temeram o povo. A gente acha que não, mas os poderosos temem o povo. Ditadores caem quando o povo se revolta. A história está cheia desses exemplos. Mas isso nunca impediu que os poderosos conspirassem à espera do momento certo para poder atacar fazendo a sua vontade. Talvez prendendo o inocente, como é o caso de Jesus, e libertando o criminoso, que é o caso de Barrabás. O mesmo aconteceu com estes 2 personagens bíblicos. E o mesmo talvez aconteça por aí aos montões. E nós precisamos pedir a Deus. Segue o texto bíblico. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa, na casa de Simão o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros, que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres. Sempre tem alguém que não faz nada para criticar alguém que está fazendo. Você já percebeu isso? Sempre tem. Alguém que não faz, mas sabe observar para colocar defeito. Alguém para criticar. E aqui nós temos um exemplo disso. Em nome dos pobres, ainda hoje existe gente que acusa os outros de omissão. Mas será que essas pessoas têm de fato o propósito de ajudar? Eu não quero emitir julgamento. Eu quero só questionar. Será que todo mundo que grita pelos pobres está ajudando os pobres? Está procurando pelo menos ajudar da maneira que pode? Será que as pessoas têm o propósito de ajudar de verdade? Ou será que é o interesse de desviar um pouco do dinheiro, do orçamento da obra, da propina? Pensem nisso. Se aquele perfume daquela mulher, só como curiosidade, tivesse sido vendido, quanto é que você acha que custaria? Um vidrinho de perfume. Ele custaria, em valores de hoje, algo em torno de 11 a 45 mil reais. Seria esse o valor de 300 moedas de prata, dependendo do salário de um dia. Se a pessoa ganhasse menos, pelo salário mínimo, por exemplo, seria 11 mil reais. Agora, se fosse calculado o diário o valor de uma diária maior, seria 45 mil reais.
Eles criticavam aquela mulher com dureza, diz o texto bíblico. Mas Jesus disse: deixem esta mulher em paz, porque é que vocês a estão aborrecendo. Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês. Jesus está dizendo, vocês sempre vão poder ajudar os pobres. Sempre tem oportunidade, e isso é uma grande verdade. E em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los. Mas eu não estarei sempre com vocês. Estava chegando o último momento de Jesus nessa terra, lembrem-se disso. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. E Jesus profetizou essa pequena profecia que se realiza até hoje. Nós estamos lembrando dessa mulher. Jesus, olhem bem, ele não dá importância para as tramas, para os julgamentos dos poderosos, para os acusadores que estavam ali. Jesus não vai até você para procurar você para te acusar. Não liga ali para o mimimi daquele povo contra aquela mulher. E como sempre, tem gente ali apenas disposta a julgar. Jesus, por outro lado, destaca a atitude de fé daquela mulher, que decide consagrar algo tão valioso. Se você tivesse hoje algo de 11 a 45 mil reais num vidrinho, você usaria para perfumar os pés de alguém? E se esse alguém fosse Jesus? Essa mulher fez isso. Decide consagrar algo tão valioso em adoração a Jesus Cristo. Reconhecendo nele com fé, Jesus destaca a fé desta mulher. Reconhece nele o Salvador. Essa mulher nos ensina humildade, nos ensina respeito, nos ensina honra e, acima de tudo, fé em Jesus Cristo. A seguir vai ter mais um hino que a gente vai colocar, que é o Bom Jesus Tu Padeceste, o segundo hino que a gente tem hoje. Esses hinos estão todos, não com a letra como eu preparei aqui para a nossa live de hoje, com a letra fui eu que fiz aqui, mas ele está no YouTube da Editora Concórdia, está publicando todos os hinos do Inário Luterano. Então nós vamos ouvir, você pode cantar aí de casa também, Bom Jesus Tu Padeceste. Jesus, tu padeceste pelo mundo pecador, tua vida ofereceste lá na cruz sob grande dor, foste ali sacrificado, nos lavando do pecado. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Quanta injúria suportaste para todos nós salvar, as cadeias que quebraste de Satã me vem livrar. Teus tormentos e amarguras me libertam de torturas. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Da coroa que espinhosa tua fronte fez sangrar, alegria venturosa, vida eterna hei de alcançar. Dos flagelos que sofreste, manam pura e paz celeste. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador.
águas tão cruentas são vertentes que nos dão água viva com que alentas o sedento coração. Teu amor divino terno nos conduz ao lar paterno. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Queremos neste momento confessar os nossos pecados, e ao confessar os pecados eu convido cada um de nós a refletirmos em 3 situações registradas no Evangelho de Marcos. Marcos 14, 10 e 11. Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles. Quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Assim, Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Judas fazia parte das pessoas mais próximas de Jesus Cristo. Mesmo assim, o traiu. Por isso que, até hoje, a traição é algo, não por isso, mas desde sempre, a traição é algo muito terrível para o ser humano. A gente confia em alguém, a gente daria a vida pela pessoa, no caso de Jesus, deu a vida pela pessoa, e a pessoa trai. Veja que não adiantou Jesus dar a ele uma última chance. O coração endurecido e decidido para o pecado estava disposto ao mal. Marcos 14, 17 a 21 diz o seguinte: quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos. Enquanto estavam à mesa, no meio do jantar, ele disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Eles ficaram tristes. Um por um começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: é um de vocês. É o que está comendo no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Porque a condenação eterna o espera. É isso que está neste texto. Quando o coração da gente está afastado de Jesus, tende somente a fazer os seus próprios desejos. Mesmo que os irmãos venham nos orientar, mesmo que o pastor ou o padre, no caso de você seja católico, mesmo que o nosso líder religioso venha nos orientar. Por isso, cuide para não se afastar de Jesus e de sua palavra. Quando for possível, volte à casa de Deus, volte à comunhão de fé. Nós sabemos o que aconteceu com Judas. Marcos 14, 44. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam e levem bem seguro o homem que eu beijar, pois é ele. Logo que chegou perto de Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Então eles pegaram Jesus e o prenderam. Judas, tomado de remorso, se matou, morrendo em seu pecado, eternamente afastado da salvação eterna. Outro que também pecou foi Pedro, que em certa ocasião foi chamado de pedra de tropeço. Sobre Pedro, o Evangelho de Marcos conta o seguinte, versículo 27 do capítulo 14. Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Que coragem, que determinação, que exemplo de cristão, a gente diria. Até que vem a provação.
Marcos 14:66. Pedro ainda estava lá embaixo no pátio quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus de Nazaré? Mas ele negou, dizendo: eu não o conheço, não sei do que é que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento, o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: esse homem é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: não há dúvida de que você é um deles, pois você também é da Galileia. Aí Pedro disse: juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Cadê a coragem? A determinação? Nós vemos aqui abandono, negação, fraqueza de fé, e o propósito foi o que, falta de propósito, aliás, foi o que Pedro apresentou. Houve outros que, quando Jesus foi preso, fugiram, deixando até as roupas para trás de tanto medo. Marcos 14:50 até 52. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Um jovem enrolado num lençol seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Nada mais interessava. Interessava fugir. E nós? Você e eu? Quantas vezes negamos, abandonamos ou fugimos quando deveríamos testemunhar? Quantos têm fugido da presença do Senhor e para isso, agora a gente tem até uma desculpa excelente, a pandemia. Mas antes da pandemia, era o cansaço, era o trabalho, era o futebol, era a Fórmula 1, era o lazer. Se você é um desses que usa desculpas para não estar na presença de Deus, não permaneça no seu pecado. Judas teve remorso, não foi arrependimento. Ter remorso é ficar remoendo, até que fica triste, até que a pessoa fica triste. Mas possivelmente faria de novo e não se arrependeu. Arrependimento é jamais querer cair naquele erro novamente. Mesmo que, por sermos pecadores, algumas vezes, nós vamos cair. Isso é arrependimento. É buscar o Senhor em confiança, buscar o seu perdão, perdão que Ele te oferece agora. E de Jesus fica o convite para que você também seja salvo. Marcos 15:33 nos mostra o que aconteceu. Ao meio-dia, isso é agora, na próxima sexta-feira, ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: escutem, ele está chamando Elias. Alguém correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão, deu para Jesus beber e disse: esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Zombaria até o último instante para Jesus. Aí Jesus deu um grito forte e morreu por mim e por você. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. O oficial do exército romano que estava em frente da cruz, vendo Jesus morrer daquele modo, disse: de fato, este homem era o Filho de Deus. Foi por você, foi por mim que Jesus Cristo precisou morrer. Todos os que creem nele recebem o perdão dos pecados e estão a caminho da vida eterna. Foi por nós que ele foi abandonado, para que nenhum de nós jamais tenha que ser abandonado. Jesus está aqui, Jesus está aí com você agora. Se ele ainda não faz parte da sua vida, ele quer fazer agora.
Ele quer te dar coragem, quer te dar fé e te convida a ter fé. Te oferece o perdão que eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, proclamo e declaro que todos os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus nos diria: vá, não peque mais. Nós vamos a mais um hino, o hino 76 do Inário, vai ser o nosso terceiro hino hoje, Ó ide ao Getsemane. E daqui a pouco a gente vai falar deste texto bíblico também. Hino 76 do Inário Luterano, que você vai poder acompanhar a letra e ouvir aí também. Ide ao Getsemane, quando assalta a tentação, com o Redentor ali, vigiai em oração, no sofrer e no penar, aprendei de Cristo orar. Ante a corte está o réu, Cristo, vida, paz, amor. Ó, que escárnio, dor e fel, sofrimentos de terror, morte horrenda lá na cruz, quanta bênção, ó Jesus. No frescor do amanhecer, ao sepulcro ali correi, só lençóis podemos ver, quem levou Jesus o Rei. Cristo vive, o Salvador, faze-nos viver, Senhor. Nós queremos meditar hoje, continuar meditando, na verdade, porque a gente até agora tem lido o texto bíblico do Evangelho de Marcos. A partir do versículo 14, aliás, capítulo 14, versículo 32 a 42, diz assim: Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus lhes disse: sentem aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo, então disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Jesus foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Em seguida, voltou ao lugar onde os discípulos estavam e os encontrou de novo dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. E não sabiam o que responder a Jesus. Quando voltou pela terceira vez, Jesus perguntou: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos homens maus.
Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí está chegando o homem que está me traindo. Alguns destaques a este texto que nós conhecemos tão bem, nós que temos o privilégio de conviver numa congregação cristã, de ter pais cristãos que nos ensinaram a palavra de Deus. Se você é pai, mãe cristã, ensine a palavra de Deus a seus filhos. Eu sempre digo aqui para a nossa congregação, para aprender bobagem eles aprendem sozinhos, ou com o mundo. Para aprender o que é certo, é com você pai, é com você mãe, com você um irmão mais velho. Alguns destaques. Jesus, sendo Deus, ainda assim colocou-se à disposição para morrer em nosso lugar. E apesar de todo o sofrimento e tristeza que assolava o seu coração, ele continua nesse propósito. Uma tristeza tão grande que ele diz para os seus 3 apóstolos que foram com ele, é capaz de me matar. Tem muita gente que entende talvez essa tristeza que Jesus está sentindo. Claro, eu não quero comparar aqui. Não passamos, nenhum de nós jamais passou ou jamais passará por isso que Jesus passou. Mas muita gente tem tristezas profundas. Jesus carregava os pecados do mundo inteiro, mas tem gente que carrega essas tristezas profundas, talvez mal compreendidos por pessoas que estão ali do seu lado. Um amigo, um pai, uma mãe, um filho, estão ali tristes, talvez com depressão, mal compreendidos, alguns achando que é frescura, mas entendem essa tristeza profunda que Jesus está passando. Muita gente cada vez mais está carregando neste momento a desesperança, o desânimo, a depressão. A gente só tem notícias ruins. A grande mídia só nos traz notícias de mortes e mais mortes. Inclusive, todas as mortes são contadas dentro de um ano. E parece que essa nova doença a gente vai contar para sempre. Porque cada número parece que é festejado. Não que cada morte, como eu disse no início, não seja terrível. Cada morte é uma tragédia para um familiar. Mas e os que sobreviveram? Os que passaram por esta provação e saíram não merecem ser comemorados, festejados? São reflexões que a gente leva, mas tem muita gente angustiado, muita gente sem esperança. Jesus passou por tudo isso e muito mais. Por isso ele entende também o seu sofrimento, ele entende a sua angústia, ele sabe a dor que você está sentindo neste exato momento, ele conhece o seu medo, ele conhece a sua solidão. Você que talvez está aí sozinho assistindo este culto, e pensa assim, não tem ninguém comigo. Jesus te entende. Mesmo que estejam 100 pessoas ao seu lado, você ainda se sente sozinho. E às vezes é a verdade. Jesus está aí com você e Ele te entende. Ele conhece a solidão e foi por você também que Ele se submeteu à morte. Nesses tempos tenebrosos que estamos vivendo, muitos medos vêm às nossas vidas. Medo do desemprego, medo da fome. Cada vez mais pessoas têm procurado as igrejas com fome. Medo da doença, da dor, da morte. Medos que sempre estiveram presentes na nossa vida, é bem verdade, mas agora estão ampliados. Jesus compreende cada um desses medos. Sabe também que o tentador, o nosso inimigo, vai tentar te apontar caminhos mais fáceis, se entregando às bebidas, se entregando às drogas, ao crime, à desonestidade. São caminhos mais fáceis aos olhos do mundo, mas são caminhos que levam à condenação eterna. E não é porque você é o mais fiel dos crentes que está livre de pecar. Lembrem do exemplo de Pedro, que em certo momento é elogiado por Jesus e logo depois é chamado de pedra de tropeço. Pedro, sem dúvida, um dos grandes mensageiros da palavra de Deus, ele pecou. Ele caiu em pecado, então nós também podemos cair. Nós podemos ser tentados e Jesus lembra isso nesse texto que eu li. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Por isso,
vigiem e orem para que não sejam tentados. Forem tentados, recorram ao Salvador Jesus. Ele fez isso aqui por nós, por você. Marcos 15:37. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima a baixo. A gente sempre pensa nessa cortina, que em algumas versões da Bíblia é chamada de véu, mas era um pano bem grande, bem alto. E o meu professor de Antigo Testamento no seminário diz que ele era tecido com um tecido de mais ou menos 20 centímetros de espessura. Não é qualquer coisa que rasgaria esse tecido. E a simbologia disso é que o acesso ao céu, o acesso a Deus, está livre para cada um de nós por causa da morte de Jesus Cristo. Para quem não sabe, só existe um caminho para Deus e é Jesus Cristo. Como nos lembra o Evangelho de João 14:6. O véu rasgado traz consigo essa simbologia. Podemos, você e eu, podemos falar diretamente com Deus. Não precisa de um pastor, de um padre, para orar, para rezar por mim. Eu posso falar diretamente com Deus. Nenhum de nós tem uma oração mais fraca ou mais forte. Tiago diz apenas que a oração do fiel pode muito por sua eficácia. Nos lembra também que se 2 ou 3 concordarem com o que estão pedindo, Deus vai realizar. Aí a importância de nós orarmos uns pelos outros e também aqui na igreja, todos juntos. Nós não precisamos de outro mediador ou outra mediadora. Aliás, não existe outro que nos interceda diante de Deus, que não seja o próprio Jesus Cristo, como diz nesse texto que eu citei, de João 14:6. Eu sou o caminho, não é um caminho, a verdade, não é uma verdade, e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Recorra a Jesus, Ele vai te ouvir. Você tem dúvidas? Jesus sabe. Você tem medos? Jesus sabe. Você acha que está sozinho? Não está. Jesus está aí com você. Dias melhores virão ainda nessa vida, mas o sacrifício de Jesus vai muito mais além e nos garante, por sua morte e ressurreição, que temos a vida eterna pela fé em Cristo, reservada para nós. Se hoje você tem dúvida se está na vida eterna ou não, não fique na dúvida. Hoje você pode usar até os comentários aí para entrar em contato comigo e perguntar mais sobre esse tema. A gente pode conversar e até desenvolver, porque aqui é bastante rápido. Não sabe se está no caminho da salvação? Não fique na dúvida. Vamos conversar sobre isso e vamos todos juntos um dia para a vida eterna no céu. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor te guarde nesta certeza que esse sacrifício, que é lembrado pela cruz que a gente tem aqui no templo, foi por cada um de nós para que nós tenhamos a vida eterna. Nós agora teríamos o nosso momento de oferta. Hoje a gente não tem oferta, não tem pessoas aqui na congregação, mas eu queria fazer um convite especial até para você que talvez seja de Nova Venécia. Se você é de fora de Nova Venécia, a gente pode até dar um outro jeito para você tentar ajudar. Como eu disse agora há pouco, tem muitas pessoas procurando as igrejas para ajudar. Então nós estamos aceitando doações para fazer cestas básicas, para entregar às pessoas necessitadas. Você deseja fazer uma oferta? Pode falar comigo aí nos comentários, a gente vai ver um jeito de fazer isso. Se você mora aqui em Nova Venécia, você pode você mesmo comprar e trazer aqui coisas simples, não perecíveis. A gente com todo carinho arruma e com todo cuidado procura para ajudar as pessoas que estão necessitadas. Se você não quer fazer por meio da nossa congregação, não tem problema, não deixe de fazer, procure a sua igreja. Veja se tem um trabalho social ali na sua igreja, numa associação do bairro, na prefeitura. Tem muita gente precisando e vai precisar mais ainda de ajuda. Se Deus te abençoou neste momento com alimento suficiente para você e para doar a alguém, e você não sabe como fazer, entre em contato que a gente vai dar um jeito disso chegar às pessoas que precisam. Mas procure alguém aí perto de você, se você não quer fazer pelo nosso meio. Então lembre disso, pense nisso, uma forma de ajudar. Enquanto a gente vai cantar o hino
Quero, ó Cristo, meditar, que é o nosso quarto hino hoje. Que Deus nos abençoe e fique sempre com essa palavra no coração. Jesus morreu por você. Quero, ó Cristo, meditar no teu sofrimento, do teu trono vem guiar o meu pensamento. Posso eu ver, ó meu Jesus, quão atroz tormento exigiu na infame cruz nosso salvamento. Faz esta alma contemplar tuas ansiedades, teus grilhões, Jesus, e o mar de perversidades, cuspe, muros e aguilhão, cravos, cruz e morte. Meu Jesus, ó que paixão, que suplício forte. Não me faças ver, porém, tua dor somente, mas a causa e o grande bem quero ter em mente. Ah, de tão cruel paixão, meu Senhor amado, eu com minha transgressão sou o mais culpado. Faze-mo reconhecer, muito arrependido, já não quero te ofender, pois me tens remido. Como poderia amar este meu pecado, que te fez por mim penar sobre a cruz pregado? Se o pecado me acusar, que mereço o inferno, vem minha alma sossegar, mediador eterno. Ó, que eu possa sempre crer que por mim sofreste, e jamais vá me esquecer que por mim morreste. Faze-me levar a cruz e seguir contente os teus passos, ó Jesus, humilde e paciente. Quero amar-te, ó Salvador, como fui amado, e cantar o teu louvor, grato e consolado. Assim a gente chegou ao momento da nossa oração, a oração geral da igreja. Durante o hino deu tempo de eu dar uma olhada na live, como é que estava, os pedidos de oração. Infelizmente, eu não tenho acesso a todos os comentários durante a live, eu só tenho depois dela, porque ela é publicada pela Rede Notícia, nós não temos acesso a essa parte. Então a gente vai orar agora por todos vocês que estão aí conosco, os membros da congregação Castelo Forte. Eu vi nas vezes que eu olhei que tem várias pessoas de diversos lugares. Lembrem sempre de dizer de onde vocês estão participando no culto conosco.
Eu acho legal, já morei em diversos lugares deste país, já morei no Rio Grande do Sul, de onde vieram minhas duas filhas, já morei no Rio de Janeiro, já moramos em São Paulo, e já morei até fora, meu estágio foi no Paraguai. Então, de onde você estiver participando conosco, sempre deixa o lugar de onde você está falando aí, que a gente vai se conhecendo melhor. Agora a gente vai incluir nesta oração, então, por todos vocês e por cada um dos membros da congregação Castelo Forte, muito especialmente pelo pastor Roberto, que está numa outra fase do seu tratamento de saúde. Ele completou agora nesta semana 83 anos e o seu tratamento de saúde segue agora mais aqui na nossa região, não precisa mais tanto deslocamento. Oramos também por sua esposa, Dona Iris, que sempre fielmente o acompanha, e por toda a família que pôde comemorar com o pai também esta semana os 83 anos de vida. Queremos orar também pelo seu Alfredo Racha, que é nosso vizinho aqui pertinho da igreja, está com problema de saúde também, mas Deus continua cuidando dele. Queremos orar por todas as pessoas que estão infectadas por Covid ou que estão em tratamento e estão precisando de uma cura, que Deus dê essa cura prontamente para cada uma destas pessoas. Queremos orar também pelas igrejas e pelas pessoas de todas as igrejas. E aqui eu não quero que você entenda essa oração como uma oração pelas igrejas luteranas. Eu quero orar por todas as igrejas. Porque cada pastor, cada padre neste momento está com o coração aflito. Pois queria estar falando diretamente com o seu povo ali, olho no olho. Eu olho para vocês e não vejo vocês. Vocês me veem por uma câmera, mas eu não os vejo. A gente queria ter essa comunhão e a gente não está podendo. A gente faz isso por amor também a cada um de vocês, para que a saúde de vocês seja preservada. Verdade é que ninguém sabe direito as atitudes que estão sendo tomadas, se tem algum efeito ou não, mas estamos num momento muito crítico. Eu me somo a todo mundo que já diz todos os dias: faça o possível para não ter contato com outras pessoas fora do seu núcleo familiar. É a única forma que a gente acha que ainda está ajudando a não disseminar o vírus. Então, naquilo que depender de você, se você não precisa ir ao supermercado, não vá. Se você não precisa ir a lugar nenhum, não vá. A gente, por um tempo, se preserva para depois poder, com toda alegria, com toda confiança, comemorar de novo. Mas queremos orar por todas as igrejas cristãs que de ponta a ponta deste país, neste momento, estão passando por situações semelhantes. Algumas delas desde o ano passado não tiveram a felicidade que nós aqui no Espírito Santo tivemos, de poder, desde abril passado, celebrar os nossos cultos. Nós queremos orar também por pessoas que estejam passando por necessidades, fome, precisando de medicamento, tratamento de saúde, porque está tudo suspenso agora. Está tudo levado ao tratamento da Covid. Para quem acompanha essas estatísticas, no Espírito Santo ontem, o total de ocupação dos leitos de UTI era mais de 95%. Só de Covid, mais de 95%. Então é muito sério. Se você sofreu um acidente e precisar de uma UTI, vai ter dificuldade de achar. Então não leve na brincadeira. Se você não quer se cuidar por você, cuide-se pelas pessoas que você ama. Eu também não gosto. Eu também não gosto de ficar por aí como se a gente tivesse isolado, trancado, trancafiado. A gente gosta de ter contato com outras pessoas, mas não é o momento. Então vamos esperar um pouquinho, essa lotação de UTI pelo menos diminuir, que sejam criados novos leitos de UTI, porque a gente teve um ano para isso e não funcionou muito bem. Não sei porquê, mas não funcionou muito bem. E apesar do esforço que o Brasil todo vem fazendo, nós chegamos a muito mais casos. Ontem, mais de 85 mil novos casos no Brasil. É muita gente. Então, muito cuidado. Nós queremos orar por pessoas que estejam, então, procurando emprego, por pessoas que estejam com fome, por pessoas que estejam procurando de remédio. Queremos orar pelo Jader Tones, que completa o seu aniversário hoje, e pelo Henrique Flegler Conceição, que também faz o seu aniversário no dia 30. A você eu convido que feche os seus olhos,
se for o seu costume, se você quiser ficar de pé, se for o seu costume orar de joelhos, ore de joelhos, na maneira que você se apresenta diante do Senhor para a sua oração, faça agora. Vamos orar todos para que o Senhor nos ouça e nos atenda. Senhor Deus, Pai misericordioso, Tu tens nos acompanhado todos os dias de nossa vida e pedimos que nos acompanhes neste momento, porque mesmo antes de nós precisarmos desse tipo de transmissão, de precisarmos de transmissões pelas redes sociais, por redes de rádio, por redes de TV, muito antes disso, Tu já nos ouvias sem nenhum meio. Tu ouves as nossas orações mesmo que nós não pudéssemos falar, Tu estás nos ouvindo. Agradecemos pelo grande sacrifício de Cristo por cada um de nós. Pedimos que este sacrifício seja rememorado nesta semana com grande humildade diante da cruz de Cristo, mas com grande louvor pelo sacrifício que Cristo fez por nós. Pedimos que abençoe, Senhor, as pessoas que estão procurando por um emprego, abra as portas para que elas possam trabalhar e conseguir seu sustento digno. Aquelas que estão precisando de medicamento, estão preocupadas com a sua saúde, ou por qualquer outra necessidade. Olha por estas pessoas, Senhor, especialmente em momentos em que todos os tratamentos foram suspensos para cuidar apenas da Covid e de algumas outras doenças gravíssimas. Abençoa, Senhor, muitos pais de família, muitas mães de família, muitos membros de família estão preocupados. Preocupados também com muitos doentes que estão à nossa volta. Quantas foram as notícias de falecimento só em Nova Venécia, uma cidade pequena, e só na semana passada. Pedimos que conforte todos os enlutados, dês a eles a certeza da salvação que temos por Cristo Jesus, e de que todos aqueles que partem deste mundo crendo em Cristo, partem para a vida eterna, onde um dia todos nós em Cristo nos reencontraremos. Pedimos que abençoes todas as pessoas que estão conosco, mesmo que seja dessa forma telepresencial, as que estão aqui neste momento ao vivo e as que participarão depois também deste momento de culto. Que seja, Senhor, a bênção mais presente, a Tua presença na casa de todas as pessoas. Onde houver ódio, leva o Teu perdão. Onde houver desarmonia, leva o amor. Onde houver, Senhor, qualquer desavença, vem com a Tua bondade, Tua misericórdia, Teu perdão e Teu amor. Abençoa, Senhor, todos os líderes das igrejas cristãs no mundo todo, que estão querendo levar a Tua palavra às pessoas assim como foram chamados, mas estão sendo impedidos pelo momento. Conforta os corações dos padres e pastores e demais líderes religiosos que estão angustiados querendo pregar a Tua palavra, mas não podem. Muitos passam tristes os dias, pensando em como chegar às ovelhas com conforto e orientação. Mas eles também, nós também, somos ovelhas do Teu rebanho e precisamos do Teu conforto, da Tua misericórdia. Abençoa especialmente todos os pastores e padres da nossa cidade de Nova Venécia, que têm lutado incansavelmente para pregar a Tua palavra. Estende a Tua proteção sobre o pastor Roberto, seu Alfredo, Dona Iris, na sua saúde, cuida deles. Estende a Tua proteção sobre o Jader e o Henrique, que nesta semana completam o seu aniversário. A nós todos, membros da congregação Castelo Forte e outros que estão conosco neste momento, estende a Tua proteção sempre. Em nome de Cristo Jesus, tudo que oramos pedindo, entregamos em Tuas mãos em confiança de que estás ouvindo e tudo aquilo que for para o nosso bem, Tu atenderás. Em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Nós vamos orar o Pai Nosso. Talvez você não seja luterano, nosso Pai Nosso tem uma tradução um pouquinho diferente. É o mesmo Pai Nosso que está na Bíblia, a tradução é um pouco diferente. E nós temos uma doxologia, aquela parte no final que fala, pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Mas você pode orar ou rezar conforme for o seu costume aí. Eu oro aqui e você se junta comigo em oração aí.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assim a gente vai terminando o nosso momento de culto. Momento rápido, um momento diferente, com muita leitura do texto bíblico. É uma oportunidade muito boa para a gente que às vezes tem pouca oportunidade de ler no dia a dia. Às vezes é desculpa, né? A gente pode botar a Bíblia. Eu, por exemplo, ano passado li não toda a Bíblia, porque eu li ela 2 vezes ano passado, mas não toda ela eu li andando de bicicleta. Eu colocava no aplicativo do celular, colocava o fone de ouvido e saía por aí, ouvindo a palavra de Deus. A gente ouve tanta coisa, por que não ouvir a palavra de Deus? Então, compartilhe esse culto com outras pessoas para levar estas palavras de conforto e orientação a outras pessoas. Você também é uma testemunha do amor de Deus. Eu quero lembrar para os membros da congregação que nesta semana a gente, com todo cuidado, com toda as atitudes, essa é a palavra que me estava fugindo, que a gente possa tomar. Nesta semana a gente pretende ter o nosso culto de quinta-feira santa, como todos os anos a gente costuma ter. Ano passado a gente não teve, esse ano a gente pretende ter. Como é que vai ser feito? Ele vai ser feito com inscrição, porque nossa igreja cabem umas 250, até 300 pessoas cabem, mas aí já caberia meio apertado 300 pessoas. Mas a gente está limitando a num máximo de 50 pessoas. Então isso dá bastante distanciamento. As famílias que já ficam juntas em casa, ficam juntas, mas aqui é tudo feito com muito cuidado. Cuidado este que fez com que nenhum caso, como eu disse no início desse culto, pudesse ser registrado ou atribuído aqui à congregação Castelo Forte. Não é que membros da congregação não pegaram Covid, mas não foi aqui na congregação. Foi em outros lugares que pegaram, como muitas pessoas. Então, nesta quinta-feira, a gente pretende ter o nosso culto e a gente quer também ter o nosso culto no domingo de Páscoa. O horário previsto é o nosso horário padrão de culto de Páscoa, que é 6 horas da manhã. A gente normalmente faz o culto de Páscoa querendo estar ali pertinho do momento em que Jesus Cristo ressuscitou. A gente ainda vai conversar sobre isso, eu vou divulgar mais nas redes sociais e no WhatsApp aqui da congregação, se vai ser mesmo nesse horário, mas todos os cultos neste período mais grave da infecção por coronavírus, todos eles serão feitos com essas medidas de inscrição para a gente limitar. É triste, não é o que a gente queria, mas a gente vai limitar a participação das pessoas. Fica ruim, porque assim, muitos queriam vir e não podem. Talvez a gente possa fazer mais cultos, mas isso é uma coisa que a gente vai conversar durante a semana. Mas mais do que 50 pessoas a gente não vai colocar aqui no templo, neste momento mais crucial da pandemia. Então que Deus te abençoe, que Deus abençoe você que ficou conosco até agora. Muito obrigado. Faça a sua parte de agora em diante, testemunhando do amor de Cristo. Nós ficamos com o último hino deste culto, que é Eu Vejo Aquela Cruz, que é o hino de número 80 do Inário Luterano. Para você que quiser ver mais desses hinos, procura no YouTube Rodrigo Bloch, escreve B-L-O-C-H. Esse rapaz está gravando todo o Inário Luterano e postando no YouTube. Que Deus te abençoe, fique em paz e até o próximo culto.
aquela cruz na qual o meu Jesus por mim foi pendurado, levando meu pecado. Sua angustiosa morte mudou a minha sorte. Eu vejo aquela cruz e lembro meu Jesus ao ser desamparado por Deus seu Pai amado, pois este seu tormento me vem tão grande alento. Eu vejo aquela cruz envolta em grande luz, pois nela vitorioso Jesus, o herói glorioso, venceu pecado e inferno e deu-me um lar eterno. Eu vejo aquela cruz e sei que o meu Jesus ali me está chamando, pois quer me ouvir falando do seu amor profundo enquanto estou no mundo. Acompanhe aos sábados a partir das 19 horas pelas páginas da Rede Notícia os cultos realizados na Igreja Luterana de Nova Venécia. Oferecimento JK Informática, Flor de Seda, Brajan, Fazenda Lubiana, de Ferrari Boutique.